Bom dia, estou aqui para nós estudarmos mais uma lição e dando continuidade à lição do trimestre. Hoje nós vamos estudar a respeito do livro de Pentecoste. Semana passada nós fizemos aí uma pequena introdução do livro de Atos. Este livro, né, como nós estudamos, ele foi escrito por Lucas, que era um médico amado. Ele era um gentio, um único aí grego, ou seja, um gentio, a escrever a Bíblia. Ele foi auxiliar de Paulo. Nós estudamos a respeito do capítulo 1 de Atos, que descreve aí as últimas instruções de Jesus aos discípulos, a ascensão de Jesus, a promessa da segunda vinda. E a forma como se prepararam em oração para receber o Espírito Santo. Nós também estudamos a respeito da primeira medida administrativa, que foi a escolha do sucessor de Judas, Matias. Importante que nós estudamos semana passada foi que Jesus deixou a missão aos discípulos. E essa missão era testemunhar, começando aí por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. No estudo dessa semana, nós vamos começar lendo Atos capítulo 2, versos 32 a 33. Eu vou ler aqui, né? Você que está acompanhando, você pode acompanhar em casa, livro de Atos, capítulo 2, versos 32 a 33. Eu vou ler aqui, só um minutinho. Olha só. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e que vocês estão ouvindo. Esse texto que eu acabei de ler, ele está dentro do sermão, daquele grande sermão pregado por Pedro. E esse sermão, ele aconteceu no Pentecoste. O que é Pentecoste? No antigo Israel, haviam 7 festas religiosas. Então, havia uma festa que ela chamava Páscoa. Pachá, Páscoa, foi quando Jesus morreu, que era 14 do mês Nisan. No dia 15, havia o primeiro dia das festas dos pães ázimos. Essa festa durava 7 dias. Na data do dia 16, mais um dia seguinte, havia a festa das primícias. A festa das primícias é que eles levavam para o templo as primeiras colheitas, né? É o seguinte, 50 dias depois dessa festa, havia o Pentecoste, também chamado de Festa das Semanas, que seria o encerramento da produção. E o episódio mais importante dentro do sermão de Pedro, e o episódio mais importante que aconteceu depois da ressurreição de Jesus, logo depois, foi o Pentecoste. Ou seja, o Pentecoste é uma festa ligada às festas anteriores. O Pentecoste, ele nos lembra santificação e simboliza também as primícias, aquelas primeiras almas que foram batizadas através do trabalho dos discípulos. Houve em Pentecoste, é o que nós vamos estudar essa semana, um poder sobrenatural, que foi o dom de línguas e outras manifestações do Espírito Santo. Lembrando que não se tratavam de línguas estranhas, mas línguas existentes, estranha para aqueles que falavam. E nós notamos também em Pentecoste, os homens mudaram o mundo por meio do poder que receberam do Espírito Santo. Bom,
A vinda do Espírito, Atos capítulo 2, versos de 1 a 3. Eu vou ler para vocês. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concediam que falasse. Em Pentecoste houve a teofania. O que é teofania? Teofania é a manifestação de Deus. É comum na teofania ventos, sons, fogo, mas é algo visível. Como que surgiu o poder lá em Pentecoste? A partir do momento que os discípulos, os apóstolos de Jesus, obedeceram. Jesus mandou que eles voltassem para Jerusalém, que eles orassem, buscassem o perdão pelos pecados, a reconciliação entre os irmãos. Ao cumprir essa ordem de Jesus, eles receberam, pouco mais de 8 dias depois, o poder do Espírito Santo. Mas eles receberam esse poder não para aparecerem para os outros, mas para cumprir uma missão de pregar o Evangelho, começando na sua casa, aos seus vizinhos, aqueles que não eram simpatizantes deles, que seriam os samaritanos, e até os confins da terra. Toda missão, para ela ser bem cumprida, nós precisamos nos santificar. Josué deu uma ordem semelhante. Josué, antes de atravessar o Jordão, ele convocou o povo e falou assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E aquilo que era impossível para o homem se tornou possível para Deus. E é interessante que era impossível para os discípulos pregar ao mundo todo se eles não soubessem falar as línguas existentes. Então, eles se santificaram e Deus capacitou eles com o poder para que eles cumprissem a missão. A igreja hoje, ela tem a função de encerrar a missão começada pelos apóstolos. E nós precisamos nos santificar para que Deus possa nos dar poder para que nós possamos concluir essa obra. Nós notamos que em Pentecoste foi a primeira manifestação do Espírito dessa forma, de uma maneira volumosa, né? De uma maneira mais poderosa, atingindo mais pessoas. O Espírito Santo se manifestou antes, mas era individual, não assim no coletivo. E é interessante que a manifestação do Espírito Santo, ela dependia da glorificação do Pai do céu. Quero lembrar que, embora a Bíblia diz assim, tudo que você ligar na terra será ligado no céu, mas, na verdade, o texto quer dizer tudo que liga no céu primeiro é ligado aqui. Tudo parte do céu. Vamos ver algumas passagens aqui interessantes. João 14,16. João 14,16 está escrito assim. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. A vinda do Espírito Santo, ela dependia unicamente da missão de Jesus sendo cumprida. E ele falou, eu rogarei, eu chegarei lá ao Pai, depois da missão cumprida, e ele rogará o Espírito Santo. Olha o verso 26 do mesmo capítulo.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, estes vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Forte isso, né? No capítulo 15, versos 26, fala assim: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim. Bonitas passagens, mostrando que tudo parte do céu. Tudo parte do céu, né? É uma maravilha saber disso, que tudo parte lá do céu. Então, este grande evento, ele foi uma resposta ao sacrifício do Machia, do ungido de Jesus, à sua missão vitoriosa. Então, ele foi exaltado no céu, ele foi aceito, o seu sacrifício foi aceito. E logo, Deus enviou ao Espírito Santo aos discípulos para que eles cumprissem a missão. Interessante que nessa teofania, ela foi muito parecida com o que aconteceu no Sinai, né? Foi fogo lá no Sinai. E a lei foi escrita nas pedras. Em Pentecoste, mais um fogo. E representando ali a lei escrita no coração dos apóstolos. Que maravilha! Tem um texto da escritora Ellen White que ela escreve assim: a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Buscai-a, orai por ela, crede nela. Precisamos tê-la e o céu espera concedê-la. Evangelismo, página 701. Nós precisamos urgentemente buscar esse poder, preparar para esse poder. Em Testemunhos Seletos, volume 5, página 158, ela diz: devemos orar tão fervorosamente pela descida do Espírito Santo como os discípulos oraram no dia de Pentecoste. Se eles precisaram disso naquele tempo, hoje nós precisamos muito mais. Nós precisamos orar para que o poder do Espírito Santo venha sobre a tua igreja, para que nós possamos fervorosamente cumprir a missão iniciada pelos apóstolos. Ela também escreve em Primeiras Escrito, página 71. Vi que ninguém pode participar do refrigério a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Buscar o Espírito Santo, mas buscar uma santificação. O Espírito Santo não vai estar na vida do crente se ele não buscar esse preparo. Em Atos 2:5, a gente vê aí a manifestação do poder do Espírito Santo pelo dom de línguas. Atos 2, capítulo 2, de 5 a 12. Eu vou ler aqui para os irmãos que estão assistindo agora. 2, 5 a 12. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações de debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Por que eles estavam perplexos? Porque eles ouviram cada um ouvir na sua própria língua. Meus queridos irmãos, não tem um conceito errado do dom de línguas. O dom de língua é língua existentes. É língua inteligíveis. É língua compreensíveis. Né? Olha só, aqui está Pentecoste. O verdadeiro pentecostal vai falar língua existente. Estava, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vedes, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando?
E como nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua de nascimento, em nossa própria língua materna. Gente, eram línguas existentes, não eram línguas estranhas. Aí ele começa, Lucas escreve, os judeus que estavam ali, que nasceram em outras regiões. E ele falava assim, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpretavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Enquanto outros zombavam. Quem que estava zombando? Os fariseus, que estavam odiando aquela manifestação. E dizia, eles estão embriagados. Então, qual que é o contexto aqui? Quem estava ali em Pentecoste? Judeus nascidos em vários lugares do planeta Terra, falando variados tipos de línguas. E eles ali em Pentecoste, Deus usa os discípulos, e os discípulos falam em aramaico e eles entendem na língua deles. Com um objetivo, cumprir a missão de pregar o evangelho, de pregar uma verdade presente naquela época, de pregar uma verdade presente na nossa época. Ambos nós precisamos de poder. Esse poder de hoje não necessariamente é o dom de língua, mas outro poder. Porque hoje nós temos em todo o mundo pessoas que vão falar a língua deles. Lembrando que naquela época 60% dos judeus falavam outras línguas, tinham nascido em outros lugares, tinha sangue judeu, mas nasceram em outros lugares. E eles passaram a ouvir a mensagem que Pedro estava pregando na sua própria língua. Quem era o intérprete? O Espírito Santo, e é o melhor intérprete que possa existir. Então, as línguas não eram estranhas, as línguas eram existentes. Lembrando que o Espírito Santo, ele não só manifesta só com o dom de línguas. Tem outras formas, né? Outros dons. E naquela época, cumprindo a profecia de Joel, tinha visões, tinha tudo. Eu quero ler com você Isaías 11, capítulo 11, verso 2. Isaías 11, verso 2. Isaías 11, verso 2, está escrito assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Quer dizer, o Espírito Santo, ele manifesta de várias formas. Em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 12, olha só, 1 Coríntios, capítulo 12, verso de 1 a 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixavam conduzir aos ídolos mudos, segundo eram enviados. Por isso faço compreender que a ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. Jesus, portanto, outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera em tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante ao Espírito a palavra de sabedoria. A outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento.
E o outro, no mesmo espírito, a fé. E o outro, no mesmo espírito, dons de curar. Há outros, operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Há um, variedade de línguas. E a outra, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Então, os dons não são só falar em línguas. São vários dons. E quem dá de livre e espontânea vontade, da maneira dele, é o Espírito Santo, é Deus. Não é você que escolhe o seu dom. Deus te capacita com dons. E todos esses dons são usados para a edificação da igreja, não para a edificação do cristão individual. Então, o Espírito Santo manifesta de várias formas para edificar, para crescer, para a pregação do Evangelho. No capítulo de Êxodo, lá no capítulo 31, versos de 1 a 5, é interessante, olha como o Espírito Santo usa. Êxodo, capítulo 31, versos de 1 a 5. Olha só que interessante esse texto aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome Bezalei, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E enchi do Espírito de Deus, de habilidade e de inteligência e de conhecimento. Olha só. Em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para a lapidação das pedras de engaste, para o entalhe da madeira, para toda sorte de louvores. Meus irmãos, olha só, o Espírito Santo sendo manifestado no homem para ele trabalhar com martelo, para ele trabalhar com madeira. Então, o Espírito Santo, ele usa a irmã para fazer um bom arranjo na igreja, para cuidar do jardim da igreja. Então, são várias formas de manifestação do Espírito Santo, sempre com o objetivo de edificar a igreja. Então, assim como o Espírito Santo pode usar um dom de língua numa necessidade específica, o Espírito Santo pode usar o irmão que vai tocar um instrumento na igreja, pode usar o irmão que vai cantar na igreja, pode utilizar o irmão para poder fazer algo, para até detectar um problema de energia elétrica dentro da igreja. Então, o Espírito Santo age de várias formas. Então, quando se fala da teofania, quando se fala da manifestação visível de Deus, todo o povo ali congregado, ou aquele que está congregado, essa manifestação não é com sapateado, não é com tremedeira, não é com essas emoções desenfreadas. Não, não é assim. É tudo com ordem e decência. Tudo numa atmosfera cristã. Dentro daquele contexto de Elias, lembra? Olha só o que diz 1 Reis 19, 9 e 18. 1 Reis 19, 9, 18. 1 Reis 19, 9 e 18. Está escrito assim: ali entrou Eli numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: que faz aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te deste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. E ali estava Deus.
Então, a manifestação de Deus, a teofonia de Deus, embora pode ser com fogo, embora pode ser com barulho, mas tudo em decência, em organização. Nós precisamos compreender isto, porque isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Então, nós vimos aqui, em Pentecoste, partes da profecia de Joel sendo cumprida. Então, Joel, capítulo 2, versos de 2 a 8, onde está escrito assim, olha só. Não, Joel, capítulo 2, versos 8. Livro de Joel, capítulo 2, versos 8. Desculpa, versos 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. A profecia de Joel, em parte, sendo cumprida em Pentecostes. Isaías 28, 11, fala algo parecido. Isaías, capítulo 28, versos 11. Olha o que fala Isaías 28, 11. Pelo que por lábios garguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo. Essas línguas estranhas, dialectos, que significa línguas, outras línguas, outros dialetos. E Atos 2:3 confirma de maneira esplêndida a profecia de Joel. Atos, capítulo 2, verso 3, diz assim: E apareceram distribuída entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Mais outras manifestações se deram em Pentecoste. Tudo foi audível, perceptível, nada de secreto. Bom, com relação aos dons de língua, Paulo, ele teve problema na igreja de Corinto, mas ele não criou contenda. Sabe como é que Paulo enfrentou esse problema? Paulo desenvolveu regras para falar em línguas. E essas regras, ela demonstra como Paulo tinha entendimento que a língua era a língua existente, embora ele estivesse enfrentando problemas sérios com relação aos homens, aos irmãos daquela época fazerem o uso do dom de língua de maneira incorreta. Então ele desenvolveu a regra, está em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, fala assim: Pois quem fala em outra língua, não é língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistério. Ele começa dizendo assim: se eles estavam usando uma língua que não tinha dialeto, eles estavam falando Deus, porque Deus conhece todas as línguas. Mas Paulo foi veemente: quem faz isso não edifica a igreja, não está cumprindo a missão. Mas no verso 28 do mesmo capítulo, ele fala assim: olha, mas não havendo intérprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Não fala nem amém, fica calado. E vamos aqui, voltando para o verso 1 do mesmo capítulo. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizes. Ele não coloca o dom de língua em primeiro lugar, mas o dom de profecia. Verso 5. Eu quisera que todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizassem. Pois quem profetiza é superior ao quem fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Versos 26. Que faz, pois, irmão, quando vos reunir, um tem um salmo, outro doutrina,
Este traz revelação, aquele outra língua e ainda outra interpretação. Seja tudo feito para edificação. 13, verso 1. Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Como Paulo ele desenvolveu essas regras? Sucessivo, organizado, um de cada vez, que haja tradutor e tudo enriquecido com muito amor. Não é uma maravilha? Paulo desenvolveu a regra. Então, o dom de língua foi dado, ele é dado por uma razão específica, para a edificação da igreja e línguas existentes. Vamos entrar agora no sermão de Pedro. Atos 2,17. Foi um longo sermão de Pedro. Pedro, sendo usado poderosamente pelo Espírito Santo, começa a pregar. Eu tirei uma parte da pregação. E aconteceu nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Ou seja, Pedro ele prega o seu sermão baseado na Bíblia, baseado na profecia de Joel. É interessante que Pedro ele tem uma falha aí. Porque Joel falou que depois disto, e Pedro ele fala como algo agora, para a época dele. Mas, na verdade, ele fala nos últimos dias, e Joel fala depois. Pedro começa o seu discurso quando os fariseus que estavam ali, irados com a manifestação do Espírito Santo, começou a falar que eles estavam embriagados. Mas eles tinham conhecimento que eles não estavam embriagados. Eles tinham conhecimento que era o poder de Deus no qual eles estavam sendo usados. Mas nós vimos aqui em Joel uma profecia parcial. E Pedro começa a sua pregação. Pedro prega baseado na Bíblia, na palavra de Deus. E ele foca a ressurreição de Cristo. Atos 2, 22 a 33. Olha só. Atos 2, 22 a 33. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vos matastes crucificando e colocando em mão de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido lá. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim vinha sempre o Senhor, porque esta é a minha direita, para que eu não seja abalado. Então, veja bem, olha que interessante. Pedro sabia da resistência, se ele falasse que foi Jesus que falou. Mas Pedro, ao pregar, ele fala que Davi já tinha anunciado o Messias. Justamente o Davi, né? Que eles colocavam lá no pedestal. E ele falou assim, e é interessante que Davi, os seus restos mortais apodreceram. E os seus ossos podem encontrar lá no túmulo. Mas Cristo não. Cristo ressuscitou. Antes que chegasse a decomposição. Então, Pedro, ele começa a falar, e está ali, estão os fariseus ouvindo, aquela multidão que mandou trocar Jesus, mandou que Barrabás fosse trocado por Jesus, que Jesus fosse à cruz e que Barrabás fosse solto. Aquela multidão que olhou para Jesus moribundo, sofrendo, e falava, crucifica, 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 que cuspiram em Jesus, estava ouvindo o sermão de Pedro.
Os fariseus ficaram até sem rumo, porque eles falaram, aquele que vocês mataram, que vocês condenaram, que vocês levantaram falso testemunho, ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou. E a prova que ele ressuscitou é o poder que nós estamos recebendo aqui, para nós anunciarmos o mundo todo a ressurreição de Cristo. Gente, isso foi tremendo. E a coragem de Pedro? E a coragem desse homem? Toda a extensão do sermão dele estava nas Escrituras. A ressurreição de Cristo foi a evidência da solução. Toda salvação, gente, ela é ligada à ressurreição de Cristo. Se Cristo não ressuscitasse, as promessas nunca seriam cumpridas e nem será cumprida. Cristo ressuscitou. Ah, se Cristo não ressuscitasse, tudo encerraria na cruz. A ressurreição de Cristo, ela animou os apóstolos que estavam desanimados. E a ressurreição de Cristo é para animar eu e você. Jesus ressuscitou, subiu ao céu e foi exaltado. Foi exaltado com o Pai. E como resposta, ele envia o Espírito Santo. Atos capítulo 2, versos 33 a 36. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Que eu acabei de falar. Ele foi exaltado, ele cumpriu a missão, ele reivindicou o caráter de Deus. E em resposta, envia o Espírito Santo para os discípulos. Em resposta, envia o Espírito Santo para mim e para você, mas com uma finalidade: pregação do Evangelho, cumprimento da missão. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara, ele quem? Não foi Jesus, Davi, porque eles tinham respeito pelo Davi. Disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita. Ou seja, Davi manifestou, Davi pregou sobre isso. Ele exalta Cristo novamente, que já tinha sido exaltado no céu diante daqueles homens. Na frente daqueles que o desprezaram. E fala mais uma vez a exaltação de Cristo, o cumprimento da missão de Cristo, a sua morte e ressurreição provocou esse movimento que vocês estão vendo aqui. Deixaram todos sem ação, principalmente os fariseus. Nós precisamos desse poder para concluir essa obra. No livro de Lucas, capítulo 9, versos 10, 11, pedi e dá-se-vos-á. Buscar e achareis. Não é pedir cura. Não é pedir carro novo. Não é pedir casa nova. Mas o texto conclui, lá no versículo 11 do capítulo 9 de Lucas. E Deus dará ao Espírito Santo aquele que pede. É desse poder que a igreja precisa. É desse poder que a igreja necessita hoje. Poder do Espírito Santo para a conclusão da obra. E esse poder do Espírito, ele trabalha com aquele que é usado, mas ele também vai trabalhar com aquele no qual nós vamos levar a mensagem de salvação. Dom de língua pode até existir hoje, mas é muito raro, porque não há necessidade. Não há necessidade de eu falar língua estranha para as pessoas que entendem o meu dialeto. Mas para que nós possamos ter esse poder, nós precisamos santificar. E é interessante que nós somos muito resistentes às primícias. É interessante que nós podemos falar de duas situações, porque o Pentecoste parece ser as segundas primícias.
Porque as primícias, ela aconteceu primeiramente na festa das primícias que Jesus ressuscitou, sendo as primícias dos que dormem. Não que ele ressuscitou, foi o primeiro a ressuscitar. Mas em importância, você vê que a filha de Jairo, ela ressuscitou primeiro, né? Outros ressuscitaram primeiro, Moisés. Mas quando fala que Jesus é as primícias, é em grau de importância, porque se Jesus não ressuscita, todos os outros que ressuscitaram teriam que voltar para a tumba. E quando Jesus, ele sai do túmulo, outros túmulos se abrem e há uma ressurreição especial. Mas lá no livro de Atos, de maneira simbólica, quase 3.000 almas ressuscita do pecado, sendo também as primícias da ressurreição para uma vida nova. E Pedro começa a pregar, começa a falar, mas encontra muitos sinceros que tinham olhado para Jesus e mandado crucificar a Jesus. Que tinham cuspido em Jesus. E eles vão e perguntam, Pedro, e agora? O que nós vamos fazer? Não tem chance para nós? Fala, Pedro, o que nós podemos fazer para mudar a situação? A resposta de Pedro, gente, foi a resposta que o Evangelho oferece ao perdido. Está em Atos 2:38. Está escrito assim: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito. Arrepender. Primeiro passo para que a gente possa receber o dom do Espírito Santo: arrependimento. E o arrependimento genuíno é acompanhado da conversão. A seguir, ser batizado. O batismo representa a expressão do arrependimento. Naquele sermão maravilhoso, o Espírito Santo atuou em Pedro, atuou nos apóstolos, mas atuou nos ouvintes. E a maioria dos ouvintes aceitaram, arrependeram, se converteram e foram batizados quase 3.000 pessoas. Qual que foi o resultado? Essas pessoas que estavam espalhadas pelo mundo daquela época, que veio até Pentecoste, e elas saíram de Pentecoste espalhando o Evangelho até os confins da terra. Que maravilha, né? Nós podemos dizer assim, ó, que glória! Todos que santificam, que seguem essa orientação de Pedro, receberão o poder do Espírito Santo, receberão o dom do Espírito Santo para o cumprimento da missão. Ellen White escreve: somente os argumentos dos apóstolos, embora claros e convincentes, não teria removido o preconceito dos judeus, que resistiram a tantas evidências. Quando você prega para uma pessoa, você fala claro para ela e ela não entende. Isso que ela escreveu aí. Se o poder não agir na pessoa no qual recebe a mensagem, nós podemos falar e nós não vamos ter resultados. Nós temos que orar para termos poder, para que a gente possa viver uma vida dedicada ao Senhor Jesus. Mas nós precisamos de orar para as pessoas no qual nós vamos levar a mensagem para ela. Porque o preconceito, como era na época dos judeus, hoje não é diferente. E enquanto essa barreira não for quebrada, não adianta sermões, não adianta a leitura da Bíblia para a pessoa. Mas o Espírito Santo, diz ela, enviou tais argumentos com divino poder nos corações daquelas pessoas.
Eles eram como esses argumentos divinos eram como afiadas setas do Todo-Poderoso, convencendo-as de sua terrível culpa em haverem rejeitado e crucificado o Senhor da glória. Ouvindo ele isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões, irmãos? Que faremos? Que faremos? Isso pode acontecer ainda hoje. E Deus prometeu na sua vida e na minha vida. Nós podemos concluir essa lição com alguns detalhes. O batismo marca o ingresso da pessoa na igreja. Mas a salvação é no momento do arrependimento. Deu para entender? O batismo marca o ingresso da pessoa na igreja. Mas a salvação, ela não se dá no batismo. A salvação, ela se dá no momento que a pessoa se arrepende. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é o dom que recebe o salvo para guiar a pessoa nessa nova jornada, nessa nova vida com Deus. Lucas, ao descrever quase 3.000 pessoas, ele não quis... a ideia de Lucas não era tanto a questão de quantidade, mas para mostrar quão poderosamente Deus opera e vai operar no fim. E Deus opera em conjunto com o homem. Os discípulos se prepararam. E Deus usou. E Deus operou. O resultado onde Deus opera e não o homem é tremendo. Embora o homem trabalhe em conjunto com Deus, mas é Deus quem opera. Mas para isso, precisa da liderança do Espírito e a dedicação do homem, no caso lá dos apóstolos. Que eu e você possamos ser testemunha de Jesus. Mas para que esse testemunho seja poderoso, precisamos experimentar Jesus em nossas vidas. Meus irmãos, Deus abençoa a vocês. Em nome de Jesus. Amém.